Salve galera, tudo bem com vocês? Ludinei aqui, hello there. Sim, eu estou bastante empolgado porque falar de Star Wars é sempre muito bom falar de Star Wars. E hoje nós vamos começar falando sobre Siths. Sim, porque se a gente fala de Jedi, também precisamos falar deles. E para começarmos, vamos falar sobre um camarada que é relativamente novo em comparação com todos os outros, mas não menos importante do que cada um deles, por mais que muitas pessoas possam não gostar. Mas antes de começarmos, deixe seu like, ative o sininho de notificações. Para ver outros vídeos do canal, não se esqueçam de conferir os cards aqui em cima. Compartilhem o vídeo com todos os seus amigos e aqui nos comentários, talvez a parte mais importante desse vídeo, vocês podem trocar uma ideia comigo ou com o Jefinho. E dessa forma nós podemos fazer crescer essa comunidade. Então, sem mais enrolas, vamos falar do neto dele, do neto da lenda. Hoje falaremos sobre Kylo Ren. Kylo Ren surgiu pela primeira vez no episódio 7. A princípio ele era antagonista dessa saga, seguindo, obviamente, os passos de Darth Vader, que era o avô de Kylo. Ele é uma criação do J.J. Abrams, de Michael Arndt e Lawrence Kasdan. Essas três pessoas foram as responsáveis por criar o Kylo Ren e também estão dentro da trilogia sequel, como a gente chama, né? O Ben, nome verdadeiro do Kylo, ele é filho de Han Solo e da Leia Organa. Quem não se lembra do Han e da Leia, né? Desde que ele era bebê, ele já mostrou que era sensitivo à força. O problema é que o Kylo, ele tinha grandes acessos de raiva. Então, por não saberem lidar com a situação do bebê, os seus pais entregam para Luke. A intenção era que Luke treinasse o garoto, fizesse com que ele controlasse a sua raiva para se tornar uma pessoa decente ou um dos melhores e maiores Jedi da galáxia. Porém, durante o treinamento do Kylo, ele se prova ser bastante habilidoso, até mais habilidoso do que todas as outras pessoas. Sim, o Luke não treinava apenas o Ben Solo, ele treinava outras crianças e adolescentes também. E o poder do Ben crescia cada dia mais. Só que um belo dia, o Luke ele teve uma visão e, da falta de sabedoria dessa visão, o Luke tem a brilhante ideia de matar o garoto. Claro que isso é um acesso de medo, porque o Luke ele teme que aconteça novamente tudo o que aconteceu com o próprio pai. Então ele tem a brilhante ideia de querer matar o Kylo Ren. Só que o Kylo, na verdade o Ben Solo, na hora que ele percebe o que está acontecendo, ele estava dormindo quando o Luke chega, e no ato de um reflexo, ele acaba não só impedindo que o Luke o matasse, como também ele destrói o lugar inteiro e foge. Ninguém sobrevive a não ser o Luke. E depois disso o Luke acaba se exilando por culpa do que aconteceu naquele lugar. Depois de fugir, o Ben ele descobre que Leia e Han esconderam dele a vida toda, que ele era neto do Darth Vader. E ele descobre isso da pior forma possível, que é quando um determinado personagem tenta expor a Leia para tirar os poderes dela, que era uma senadora. E aí o Ben descobre que ele é parente do Vader, e isso revolta o Ben ainda mais. E aí... ai meu Deus, a coisa não podia ficar pior. Só que aí a gente descobre que provavelmente o Snoke ele já manipulava o Ben desde o ventre da mãe dele. E isso só vai deixando o personagem cada vez mais raivoso. E a gente sabe o que acontece com pessoas quando ficam com muita raiva, não é? Caem para o lado sombrio. E aí, quando Ben vai para o lado sombrio, ele passa a buscar respostas. E o problema é que ele acha que essas respostas serão encontradas trilhando esse caminho sombrio. Então ele se torna obcecado pelo Vader
E ele ainda por cima ele vai atrás e encontra os Cavaleiros de Ren. Se vocês não sabem quem são os Cavaleiros de Ren, galera, vocês podem pedir aqui nos comentários que a gente traz vídeos específicos sobre esses personagens para vocês. Ele encontra esses cavaleiros, se torna o líder deles e, para piorar, ele volta e se torna o discípulo do Snoke. Sim, ele se torna discípulo daquele que atormentava a vida dele. Se ele sabia disso, ninguém sabe, mas ele se torna um discípulo do Snoke. Kylo, então, ele passa a liderar, sob a tutela de Snoke, toda a Primeira Ordem. Sim, e dentro dessa questão de controlar a Primeira Ordem, ele faz de tudo para entrar de vez no lado sombrio, e isso inclui torturar e matar pessoas inocentes. Sim. Ele faz qualquer coisa para conseguir os objetivos dele. Afinal de contas, ele quer que a Primeira Ordem seja a mais temida de toda a galáxia. Só que o Kylo não tá fazendo isso apenas para dominar a galáxia com a Primeira Ordem. Ele faz tudo o que ele faz porque ele tem essa busca pessoal, ele quer encontrar e destruir aquele que, de acordo com ele, com Kylo Ren, é o causador de toda a sua desgraça. Ele está atrás do Luke Skywalker. Muito parecido com alguém por aí, não é? Tipo um certo Darth Vader procurando um certo Obi-Wan Kenobi. Então, que inclusive tem série na Disney Plus. Gente, não deixem de assistir Obi-Wan Kenobi. Quem já assistiu Obi-Wan Kenobi, que é dependente de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, Obi-Wan já vai ter passado. Então, assim, quem já tiver assistido, deixa aqui nos comentários o que achou e vamos bater um papo sobre isso. Então, o Luke, ele tá isolado. Ele tá exilado, na verdade. Ninguém sabe cadê o Luke e o Kylo tá que nem louco atrás dele, mas ninguém consegue encontrar. Só que no meio da busca, o Kylo ainda se depara com mais alguém que vai ser uma pedra no sapato dele durante toda a trilogia. Na verdade, ele é que é uma pedra no sapato dessa personagem. Claro que a gente tá falando da Rey, mano, uma das melhores personagens, talvez uma das personagens mais desperdiçadas dentro da trilogia, mas tem ela tem grandes... faltou palavra... ela tem grande potencial para se tornar uma personagem magnífica dentro da franquia. Óbvio que eu estou falando do universo expandido. O Kylo e a Rey, quando eles se encontram, eles tentam se matar. Na verdade, o Kylo tenta matar a Rey, só que aí ele acaba ensinando a Rey algumas coisas assim que ele saiba. E esse contato com os dois, entre os dois, fazem com que eles se tornem uma Díade da Força. Ah, já sei, você já se perguntou, o que é Díade da Força? Se você tem essa dúvida, pede aqui nos comentários que eu trago pra vocês o que é uma Díade da Força. É um negócio muito louco, tenho certeza que você vai gostar. Então, o Kylo e a Rey, eles têm essa ligação forte, que é chamada de Díade, e ela vai ficando cada vez mais forte. E vai linkando os dois cada vez mais. O Kylo aproveita disso para tentar trazer a Rey para o lado sombrio. Então ele tenta fazer com que a Rey se torne seu braço direito. Os dois encontrem e matem o Luke, acabem com a rebelião, vão atrás do Snoke, matem o Snoke e os dois juntos dominem a galáxia. Mano, é muito Anakin Skywalker, muito. Ele só não sabe disso, mas ele é muito o próprio avô. A busca por poder de Kylo o leva até mesmo a confrontar a própria mãe, cara. Ele confronta a própria mãe dele, porque ele tá do lado da Primeira Ordem que quer destruir os rebeldes. Quem é a líder dos rebeldes? Leia Organa. E ele mata o Han Solo, assim... É um ato de covardia, mas ele acaba matando o Han Solo e ele tá destinado a seguir os mesmos passos que o avô. O problema é que Kylo não quer apenas seguir os passos do avô, ele quer mostrar que o avô é inferior a ele quer superar o avô, né? E o que acontece aí? Ele passa a ouvir a voz do próprio Vader, que sempre o encorajou a tomar a Primeira Ordem. Ele quer
Vader, a voz do Vader aparece e essa voz começa a sussurrar no ouvido dele para que ele destrua a Primeira Ordem, tome o trono do poder dele. Então assim, a gente já vê que é uma armação porque, né, Vader, todo mundo que assistiu sabe que Vader não existe mais, ele deixa o lado sombrio, vem pro lado da luz, então a gente sabe que é uma armação. Só que essa voz, essa busca do Kylo faz com que ele e a Rey vão parar em Exegol. Exegol é um planeta Sith, o lado sombrio é forte naquele lugar, e para piorar a situação, quando ele e Rey chegam lá, eles acabam descobrindo que quem tá lá esperando por eles, ninguém mais, ninguém menos do que ele, né? Um homem que parece que não morre nunca. Claro que eu estou falando de Palpatine. Ele tá naquele lugar e quando eles chegam, ele quer o poder deles, ele quer matar o Kylo e a Rey pra tomar o poder deles e assim ele voltar a ser jovem e talvez até se tornar imortal, porque esse sempre foi o objetivo não do Palpatine, mas de todo Sith, porque todo Sith quer o poder somente para si. Então Kylo e Rey, eles confrontam o Palpatine e no meio do embate a Rey acaba morta. E é aí que a gente vê uma cena na verdade uma cena que poderia ser bem interessante, que é o Kylo Ren dando a própria vida para salvar a Rey, findando essa questão da Díade da Força. E antes de morrer, eles revelam o sentimento que eles têm um pelo outro, ou seja, toda essa coisa de Tom e Jerry que Rey e Kylo ficam, na verdade faz aflorar um sentimento a mais entre eles. Tem gente que gosta dessa cena, tem gente que não, mas enfim. O Ben, ele se une com a Força depois, no final da trilogia, só que assim, ele era muito forte. Ele era muito forte, mas muito forte. O cara conseguia parar, olha só pra vocês verem, o cara conseguia parar tiro de blaster no ar. Tipo, a pessoa dava um tiro de blaster, ele ia lá com a força e parava um tiro de blaster, coisa simples assim. Ele conseguia se comunicar com a Rey em qualquer lugar da galáxia. E essa ligação entre eles, como eu já falei sobre a Díade da Força, fazia com que eles não só conversassem um com o outro, mas também vissem o local onde um ou outro estavam e podiam até se tocar. Eles podiam tocar um no outro e, por vezes, podia até um puxar o outro para onde eles estavam. Tipo um teletransporte, né? Com sentindo grande inveja aí. Ele também podia usar a própria energia vital. Através da força, ele podia passar a energia do próprio corpo dele para o corpo de alguém, curando feridas e até dando a própria vida para poder salvar aquela outra pessoa, que é o que acontece com ele. E ele também teve um bom treinamento com o sabre de luz e com a força. E ele usava esse treinamento para matar pessoas e para torturá-las, usando a força para tirar informações. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o Kylo Ren, um personagem bastante interessante dentro dessa trilogia sequel de Star Wars. E a gente espera que no universo expandido ele seja bem mais abrangente. Tem um quadrinho dele, tá? Fora das telas, o Kylo ele chega a aparecer em quadrinhos, ele chega a aparecer em jogos, tá bom? E a gente espera ter mais conteúdo sobre o Kylo Ren muito em breve. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, que a força esteja com vocês. Até mais!